Ótima tarde de quinta-feira para você. Estamos chegando com o Boletim Legislativo. Desde já agradeço a sua companhia e te convido a seguir com a gente. Hoje vamos falar sobre alta no preço do café e qual a relação com eventos climáticos extremos. Também tem uma reportagem sobre o reajuste das aposentadorias, que tiveram aumento de 4,77%. Hoje, quinta-feira, é dia de sessão aqui na Câmara. A partir das 4 horas da tarde, os vereadores se reúnem em plenário para votar projetos de lei. Vamos ver as matérias que estão na pauta do dia. A pauta desta quinta-feira tem 7 projetos para votação. Um deles é o PL encaminhado pela Prefeitura que revoga a Lei 10.279 de 2021, que ratificou o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. A Prefeitura afirma não ser mais necessária permanência no consórcio. Outra proposta é o projeto de autoria do vereador Marcão da Academia, que propõe a criação do Programa Ficha Limpa nas creches e escolas. O programa veda a contratação por instituições de ensino para crianças e adolescentes públicas e privadas de empregado ou prestador de serviços condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Já a matéria do vereador Fernando Petiti institui a campanha Pet na Sombra, com o objetivo de alertar a população sobre os riscos do calor intenso para os animais domésticos. O parlamentar também é autor de outro projeto que está para votação e institui na cidade campanha de conscientização sobre o autismo tardio. 2 projetos são do vereador Fabião Zagueiro. Um deles autoriza a Prefeitura a celebrar convênios com empresas e organizações da sociedade civil para viabilizar a instalação de espaços de apoio aos motoboys, com estacionamento gratuito, banheiros masculinos e femininos, copa e sala de descanso. O outro autoriza a perfuração de poços artesianos pelo Poder Público Municipal para atender as comunidades desabastecidas de água potável para consumo, atendidas às exigências e licenças dos órgãos ambientais competentes. Já a Resolução 12 de 2024 da Mesa Diretora altera o regimento interno da Câmara Municipal para prever, entre as competências privativas do presidente, o arquivamento de proposta caso exista outra de mesmo conteúdo ou objetivo. O texto estabelece capítulo próprio para as moções, permite o adiamento de documentos nas sessões do expediente às terças-feiras e revoga os artigos que tratam da tribuna livre. Além desses, a pauta desta quinta-feira tem ainda 60 projetos legislativos para leitura. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. 2025 começou com o reajuste no valor dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Apesar do aumento, boa parte segue no mercado de trabalho para complementar renda. Alexandre sempre trabalhou com manutenção de computadores. Há cerca de 10 anos está aposentado, mas segue ativo no mercado. Se dependesse só da aposentadoria, passaria dificuldades. A aposentadoria hoje, se você pensar que é baseado no salário mínimo, né? Entendeu? Então não é suficiente hoje. O salário mínimo mesmo é muito baixo. Se você levar em conta hoje o padrão que a pessoa tem que manter, alimentação básica, medicamento, né, que nessas fases você costuma gastar muito com medicamento, né? A realidade de Alexandre é comum entre os beneficiários do INSS. Para o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo, ainda existe uma parcela grande de segurados que dependem do trabalho para pagar as contas de casa. E aquele sonho de curtir a vida na velhice é deixado de lado. Os aposentados não fazem um pé de meia pensando na aposentadoria no futuro. Eles aposentam simplesmente falam para a esposa, olha, vamos viajar, conhecer o Brasil. E descobre que se eles forem viajar e conhecer o Brasil, eles não conseguem voltar porque não tem dinheiro. Então o desafio básico hoje é conseguir vaga de trabalho novamente, voltar ao mercado de trabalho. E é uma competição até desleal, num certo aspecto, porque eles vão competir com a juventude que também está procurando serviço. E há muitos desempregados no Brasil. Desde janeiro, o piso da aposentadoria no Brasil teve reajuste de 7,5% para os beneficiários que recebem um salário mínimo. O valor passou de R$ 1.412 para R$ 1.518. Já aqueles que ganham acima do piso,
O aumento foi de 4,77%. Essa advogada explica como é feito o cálculo do reajuste e por que a alta não devolve o poder de compra. Nos últimos 5 anos, 2020, 2021 e 2022, a inflação, que é feita pela análise pelo IPCA, ela foi superior ao INPC, que é o reajuste que é feito para fazer as aposentadorias. Só que 23 e 24, o INPC ele foi menor que o IPCA, que é a inflação. Tá? Então, por conta disso, acabou por prejudicando o reajuste das aposentadorias no Brasil. Segundo dados do Serasa, 6 a cada 10 pessoas precisam continuar trabalhando após a aposentadoria para complementar a renda. Além disso, 60% dos entrevistados contam que não conseguem manter o mesmo padrão de vida com o valor que recebem de aposentadoria. Infelizmente, o impacto vai diretamente no poder de compra, porque ele aposenta com um valor de R$5.000 e se o INPC for sempre menor que a inflação, vai tendo uma diminuição no valor desse benefício e muitos reclamam, querem fazer a revisão, porque ficam frustrados de ver o valor da aposentadoria diminuindo. Então, isso vai afeta diretamente a economia e o seu poder de compra. E aí, por conta disso, para manter um padrão, ele tem que continuar ou voltar para o mercado de trabalho. Essa realidade mostra o tamanho do desafio que o país enfrenta quando o assunto é aposentadoria. Para os especialistas, o cenário pode ficar ainda mais complicado com o aumento da expectativa de vida da população. Por isso, a importância de pensar em novos modelos para o sistema previdenciário. Nós temos que buscar recuperar os direitos que nos foram tirados. Por exemplo, um dos direitos que foram tirados, nós tínhamos dentro da Previdência Social o Caixa Previdenciário. Hoje passou para a Receita Federal. Hoje não sabemos mais quanto entra de dinheiro. Sabemos também que só aquilo que as empresas recolhem da folha de pagamento dos funcionários e delas é insuficiente. Por isso tem que se criar um fundo previdenciário. Para tentar driblar as dificuldades de manter o padrão de vida com a aposentadoria, a palavra de ordem é planejamento. Saber poupar, investir e conhecer bem o orçamento familiar pode ser a garantia de um futuro mais tranquilo. Fazer o planejamento previdenciário financeiro, porque a partir dali você vai saber o valor exato da sua aposentadoria, sem dúvida nenhuma, e poder se programar para ter uma aposentadoria tranquila, né? Até porque com a velhice o valor do convênio aumenta, gastos com remédios, então não dá para viver só do INSS. Então o importante é fazer o planejamento para ter outras fontes de renda futuramente. E com essa realidade, o planejamento financeiro é indispensável. E isso vale para todo mundo, né? Aposentados ou não. Organizar as contas logo no início do ano pode garantir tranquilidade ao longo dos meses. Então vamos conversar com a Luísa Minas, que está com um especialista no assunto. Boa tarde, Luísa. Isso mesmo, Fran. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Boletim Legislativo nessa tarde. O ano começou, né? E tem muita gente aí buscando formas de organizar, se planejar financeiramente. E a hora é agora, né? Pelo menos o que os especialistas indicam é fazer o planejamento financeiro agora, no começo do ano. E quem me ajuda a trazer mais informações de como montar um planejamento é o Eduardo Vilela, que é educador financeiro. Então, Eduardo, eu já começo te perguntando, para quem, né, ainda está com dívidas do final do ano passado, qual que é a melhor maneira para começar 2025 tudo correto, todas as contas em dia? A primeira coisa, a gente tem que entender quanto que a gente ganha e quanto gasta, na verdade, que a maioria das pessoas nunca colocaram no papel para saber qual é o valor correto. E depois de organizar, tem um modelo que eu utilizo até com os meus alunos, que eu chamo de Teorema de Vilela, que eu apliquei na minha vida quando eu estava devendo e deu certo, e eu aplico na vida também das pessoas, que basicamente é você quitar a dívida mais barata primeiro, que vai contra o que alguns especialistas falam por aí, para você pagar a dívida mais cara. Só que a dívida mais cara, ela não acaba nunca e você desiste. Então, o importante de acabar com a dívida mais barata primeiro é que todo mês você vai quitar uma dívida. Então, por exemplo, digamos que eu recebo um salário de 3 mil e minhas contas todas estão dando 2.500. Então, vai sobrar R$500. Com esse valor de R$500, eu verifico qual é a dívida mais barata que eu tenho. Digamos que tem uma dívida lá que estão faltando 2 parcelas de R$200. Então, eu tenho 500, pago essas duas e consigo quitar. No próximo mês vai sobrar 500 de novo, só que agora vai mais 200 porque eu não tenho mais essa dívida que eu quitei no mês anterior. Então vai sobrar 700. E assim por diante a gente vai quitando uma dívida atrás da outra. Porque quando envolve a parte financeira, não é somente o dinheiro, mas sim a gente tem que sentir progresso. Então o nosso psicológico, ele tá junto com isso. E se eu não sentir progresso, eu paro, que é
que é o que acontece com a maioria das pessoas. O pessoal foca na dívida mais cara e ela não acaba nunca, aí acaba desistindo. Então o primeiro ponto é parar para organizar a vida financeira e quando for acabar com as dívidas, começar por essas mais baratas primeiro. E Eduardo, para quem quer, né, fazer esse planejamento financeiro, qual que é o primeiro passo? O que você indica organizar primeiro? Sempre seguir um cenário que eu chamo de CIF, que é o CIF com C, que é controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se eu só controlar minha vida financeira, não vai adiantar nada, que eu só vou trabalhar e pagar a conta e vou ficar na corrida dos ratos, onde eu não saia do lugar. Mas eu primeiro aprendo a controlar para fazer sobrar uma parte do meu dinheiro. Desse valor que está sobrando, eu vou para o I de investir. Eu vou acumular patrimônio em investimentos. Por exemplo, Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, ações. Tem vários investimentos que a gente pode fazer. E depois disso, eu vou fazer mais dinheiro. Por que é importante fazer mais dinheiro? Porque se eu estou controlando, fazendo sobrar e investindo, significa que tudo que eu fizer a mais vai sobrar. E esse valor a mais que está sobrando, eu vou investir para acumular e também realizar meus objetivos. Sejam eles fazer uma viagem, trocar a casa, carro. E é importante fazer dessa forma, porque muitas pessoas, primeiro, quando querem organizar a vida financeira, elas focam em fazer mais. Só que só fazer mais dinheiro não vai adiantar nada, que é o que acontece com muita gente. A pessoa às vezes ganha 5 mil, o salário aumenta para 7 e não muda nada, porque ela só fez mais dinheiro, mas a vida está descontrolada. Então, se eu não controlar a minha vida financeira, não adianta fazer mais dinheiro. Então, o primeiro passo é controlar. Conseguiu controlar? Vamos investir. Na sequência, fazer mais dinheiro. E nesse cenário é mudar a nossa mentalidade para o lado de abundância, que é fazer mais dinheiro. As pessoas estão muito acostumadas a receber um salário e ficar por isso mesmo. E ficam reclamando que a vida não melhora. Por isso a importância de buscar conhecimento, que até no investimento que a gente faz é justamente para buscar conhecimento, para fazer mais dinheiro. Porque para fazer mais dinheiro, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Não tem como eu fazer 30 mil tendo a mentalidade de 3. Então, eu preciso desenvolver virtudes, por exemplo, aprender sobre oratória, comunicação, persuasão, vendas, gestão, liderança. Tem várias coisas que eu preciso me desenvolver para chegar num salário mais alto. Então, a questão de fazer mais dinheiro vai muito além do dinheiro, vai em questão de eu realmente me desenvolver e desenvolver as virtudes. E, Eduardo, para finalizar, a gente no começo do ano, né, também é aquela época de IPVA, IPTU, material escolar. Então, como se organizar nessas contas primeiras, né, as primeiras contas do ano, como fazer para organizar e sobrar também um dinheiro para passar o restante do mês e se planejar para o ano todo? Como agora já está no olho do furacão, fica difícil para a pessoa se planejar, porque já chegou o momento. Então, nesse ponto, a gente tem que seguir uma ordem certa de pagar as contas, porque a gente não aprendeu a ordem certa. E nós colocamos o nome nessas contas de nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 são as contas fixas, que são as contas que você vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é tudo que não dá para quitar. Se tiver como quitar, é dívida. Então, elas são as primeiras na fila do pão, porque todas essas contas não adianta atrasar, não adianta parcelar e nem passar no crédito, porque mês que vem vai ter de novo. Na sequência, eu vou pagar as contas de nível 2, que são as dívidas que têm lastro. Por exemplo, financiamento de carro e casa, que se deixar de pagar, eu perco. E por último, menos importante, é o resto, que é nível 3. Aqui entra a dívida com amigos, Serasa, empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, é tudo o último na fila do pão. Só que o que as pessoas fazem? Invertem a ordem. Recebe o salário, paga o cartão de crédito, fica sem dinheiro do cartão, recebe o salário, paga o cartão e fica nesse ciclo. E por isso que as pessoas não conseguem se organizar. Então, nesse começo do ano, como já estou no olho do furacão, eu preciso organizar minhas contas nessa ordem. Então, talvez a pessoa não consiga pagar todas as contas. E se ela não conseguir pagar todas as contas, não adianta tentar pagar tudo. Ela vai ter que escolher o que não pagar por enquanto, porque tem coisas mais importantes. Então, se eu preciso matricular meu filho na escola, às vezes esse valor da matrícula da escola é mais importante do que uma dívida que eu tenho com um amigo. Então, eu posso conversar com esse amigo e falar, ó, seguinte, esse mês não vou conseguir te pagar porque eu tenho que pagar a escola do meu filho. E assim por diante. Então, quando a gente coloca essas prioridades, fica tudo muito mais fácil. Principalmente agora, como eu falei, que está no olho do furacão. Depois de organizar, o que vai acontecer no próximo ano é que a pessoa consegue pagar tudo à vista tranquilamente, mas tem que fazer essa organização. Até porque eu sempre falo que são 3 anos para a gente dar uma mudada assim, absurda na nossa vida financeira. Onde no primeiro ano eu acabo com as dívidas e começo a ter dinheiro sobrando. No segundo ano eu já estou tranquilo financeiramente, com dinheiro sobrando. No terceiro ano nós já somos uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Dali para frente ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, trocar o carro, troca, mobiliar a casa, mobília. Só que tem que esperar, né? O danado aqui dos 3 anos que ninguém quer esperar. Então é importante seguir a educação financeira, porque depois que aprende sobre ela e aplica na própria vida, a certeza que a gente tem é que vai enriquecer. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Fra, como a gente viu, né, são muitas dicas e tem que ficar esperto realmente para não perder essas oportunidades de começar 2025, né, organizado com as contas em dias. Volto com você aí no estúdio. É isso, Luísa, muito obrigada, viu, pelas informações, recomendações anotadas, até porque está tudo muito caro, inclusive aquele cafezinho, sabe, que todo brasileiro ama, você já deve ter percebido. Em 2024,
A alta foi de 40%. Especialistas afirmam que os eventos climáticos extremos têm influenciado no preço. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil. Mas no último ano, os brasileiros encontraram mais dificuldade para colocarem o cafezinho na mesa. Em 2024, o café ficou 40% mais caro, um aumento maior do que o esperado pelos economistas. E o preço que nós vemos hoje nas prateleiras é reflexo de um grande vilão: o clima. Cada variedade tem uma necessidade de uma temperatura específica, de uma quantidade de precipitação, uma quantidade de água, umidade do solo. E quando isso não acontece nesse período exato, gera-se uma anomalia na produção. Então, se a gente considerar um café arábico, ele tem uma temperatura ideal de 18 a 23 graus. Quando a gente tem episódios, como a gente teve em 2024, de aumento de temperatura da faixa de 3 a 5 graus nas maiores regiões produtoras do café no Brasil, a gente tem uma incorrência na qualidade. Então, há uma redução da qualidade desse café. Esse especialista em sustentabilidade diz que o aumento do valor pode ter duas explicações mais diretas. A primeira é o prejuízo na colheita por causa das condições climáticas. A segunda é o próprio custo com alternativas para salvar a safra. Existem alguns eventos que, mesmo com custos, você não consegue salvar. Então, se a gente tem o que aconteceu em 2021, né, que foi muito claro na produção do café, a gente pode citar o município de... eu lembro que foi Patrocínio, eu acho, em Minas Gerais, teve mais 80% da perda da sua produção total. Então, houve um episódio de geadas, e essa foi geadas muito severas, e aí comprometeu toda a produção. Se eu tenho um período muito chuvoso em determinado período, tem uma possibilidade de proliferação de pragas. Então, acontecem incidências da broca, da ferrugem, porque eu tive um determinado período com uma incidência de umidade muito maior, e aí eu tenho uma possibilidade de pragas. E aí eu vou usar algumas medidas para tentar combater as pragas, né? Então, o uso de defensivos para isso, e aí a incidência de custos. Então, no final das contas, não tem muito como fugir, né? O aumento no café afeta toda uma cadeia produtiva. O Ramon tem uma marca de café gourmet desde 2021. Um ramo desafiador. Desde que abriu o comércio, enfrenta as altas nos preços todos os anos. De 2021 para cá, foram os grandes aumentos que tiveram na saca do café. Ou seja, eu dei azar, né? Eu tive que driblar, eu mudei muito de fazendas para poder driblar essa parte de valores. Juntar com outros empreendedores do meio do café, donos de cafeteria, donos de marca de café, assim como eu, para que a gente juntasse e comprasse grandes lotes para tentar amenizar esse impacto no nosso bolso. Por conta de tantas oscilações nos preços do café, o Ramon já até pensou em desistir. Com certeza, principalmente agora, de 2024 para 2025, que a gente sofreu um grande baque, aí, um valor bem forte, principalmente por questões climáticas, né? Então, eu estou tentando bolar formas de driblar e amortizar esse valor final para o consumidor, para que eu consiga realmente girar o meu produto no mercado, né? Mas, pelo menos nos próximos meses de 2025, a expectativa é diferente. Esse economista destacou um cenário positivo para uma possível queda no preço do café. Foi bastante exagerado esse aumento, nós nunca tivemos esse tipo de aumento, essa porcentagem tão alta, né? Agora, temos que, não tem jeito, vamos ter que tomar cuidado pelo menos aí até março. Eu acredito que a partir de março, em abril, vem uma safra aí nova, né? Então, possivelmente, tem uma oferta menor e o preço deve cair. E tem como substituir o café? Convenhamos que, para quem gosta, ele é quase insubstituível. Então, o que esse economista aconselha, por enquanto, é pesquisar preços. A pesquisa é muito importante, que a gente vê nos supermercados, né? A diferença de preço muito grande entre os supermercados e entre os produtos. Então façam a pesquisa, antes de comprar, façam a pesquisa para ver realmente a questão do preço. E tomem cuidado, porque as empresas agora vão começar a lançar produto a quantidade menor. Então um preço menor, uma quantidade menor também. Então não se deixe enganar por isso aí.
Dados do último censo realizado pelo IBGE revelam um aumento no número de pessoas que vivem de aluguel. Em 2000, a proporção era de 12%, índice que saltou para 21% em 2022. Aqui em São José dos Campos, a cada 4 pessoas, uma paga aluguel. Se a gente for ver assim, é uma minoria, né? Ainda assim, um número significativo de brasileiros não consegue comprar um imóvel e tem sido cada vez mais difícil. Juliana trabalha como corretora e de locação e venda de imóveis entende muito bem. Inclusive, escolheu morar de aluguel pela liberdade em caso de mudança e por considerar mais vantajoso economicamente. Hoje tem uma conta básica no mercado que é o valor de uma parcela de compra, de financiamento é 1% do valor do imóvel, sendo que o aluguel, o preço do aluguel costuma estar em torno de 60%, 50% desse imóvel. Então, assim, eu posso morar melhor na opção de aluguel do que comprando um imóvel. Uma pesquisa do IBGE aponta que cada vez mais pessoas estão optando por alugar um imóvel no Brasil, 1 em cada 5 brasileiros. E os principais motivos são o aumento da taxa de juros e a burocracia na hora de comprar um imóvel. Aqui, tanto a Caixa Econômica quanto os bancos privados, eles são muito ortodoxos na análise da ficha cadastral. Então, a pessoa só tem o crédito aprovado se estiver tudo muito absolutamente correto. É nada contra, né? Mas é claro que isso daí deixa muita gente fora da possibilidade de aquisição. E com as taxas de juros elevadas, como ficaram em razão da Selic, isso está impedindo milhares de pessoas de ter acesso à casa própria. E o número de brasileiros morando de aluguel no país só tem aumentado nas últimas décadas. Era 12% em 2000, saltou para 16% em 2010 e atualmente abrange 21% da população. Essa será uma tendência para os próximos anos, de acordo com o presidente do Cresce, Conselho de Corretores de Imóveis. Todo mundo que tem carteira assinada tem o documento necessário para poder fazer um financiamento. Só que o banco exige que não haja comprometimento da renda familiar acima de 30%. E com a taxa de juros como está, não dá, está sempre estourando. Então a pessoa tem que correr para o aluguel. Por isso que o aluguel está ficando tão caro, porque não tem imóvel para alugar. E o número de pessoas querendo alugar é muito grande. A dificuldade no financiamento também é um fator que leva os brasileiros a optarem pelo aluguel. Desde novembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal passou a financiar até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante. Antes, a cota era de 80%. Já pelo sistema Price, o banco passará a financiar no máximo 50% do valor do imóvel. Na regra antiga, a cota chegava a 70%. Isso exige da pessoa para que ela faça um aporte inicial para a compra desse imóvel maior. Então, existe sim essa necessidade de um investimento da pessoa no momento zero, né? Além disso, a gente tem que considerar as taxas de juros. As taxas de juros estão subindo, né? Então, hoje, para a gente ter uma ideia, de uma forma geral, a taxa média dos financiamentos dentro do mercado imobiliário está na faixa dos 12% ao ano. E aí eu faço a seguinte pergunta: quem são as pessoas que conseguem ter os seus salários remunerados, aumentados 12% ao ano? É muito difícil. E ter a casa própria ainda é o sonho de muita gente. Mas será que é mais vantajoso comprar ou alugar um imóvel? De acordo com esse especialista, vai depender do estilo de vida de cada pessoa. Eu acho que é importante as pessoas avaliarem primeiro, é uma dívida de longo prazo. Segundo, se eventualmente eu optar em entrar nessa dívida, existe alguma capacidade de valorização desse imóvel ao longo do tempo? Porque imagina, você está travado numa dívida de longo prazo, que é crescente, né? No momento zero, a gente pode falar que é mais ou menos em torno de 12% ao ano, né? Se esse imóvel não valorizar, quer dizer, o investimento acaba sendo um investimento ruim. Então, isso também deve ser avaliado e considerado. São José dos Campos ocupa a 4ª posição no ranking de aluguéis mais caros do estado de São Paulo, segundo o levantamento do índice FIPZAP. Na cidade, a média de pessoas morando de aluguel
é semelhante à do país, 1 em cada 4, cerca de 26% da população. E independente se por aqui o aluguel está um pouco mais salgado, a Juliana não muda de ideia. Para ela, locar um imóvel continua sendo a melhor opção. Eu gosto realmente da fluidez. Então, assim, hoje, se eu quiser morar em São José dos Campos, eu moro. Aí, mês que vem, já que eu posso ter a opção de home office, eu posso ir para um litoral, por exemplo, investigar mais, viver mais novas experiências do que estar ali fixo, uma segurança de locação. E toda quinta-feira a gente te apresenta aqui no Boletim 2 novas regras que entraram em vigor na cidade. É o quadro Agora é Lei. Agora é lei. São José dos Campos poderá ter um programa municipal de odontologia móvel. Essa é a proposta de uma lei sancionada na cidade, com foco na saúde bucal da população. O objetivo do programa é atender comunidades periféricas e áreas rurais, locais onde muitas vezes esse tipo de serviço tem dificuldade para chegar. A unidade móvel vai contar com um ambulatório para atendimentos de rotina, consultas e também emergências, se necessário. Para a execução, o serviço ainda vai poder contar com parcerias com entidades sociais e empresas privadas. Agora é lei. Já está em vigor a lei que institui em São José um programa de incentivo ao ensino de ferramentas de inteligência artificial para a população. A proposta é incentivar o aprendizado de novas tecnologias para promover a inclusão digital entre os moradores. Para isso, está entre as metas do programa a realização de simpósios, palestras e congressos, além de campanhas educativas sobre o tema. Outra diretriz é promover mecanismos para democratizar o acesso à internet e ao uso de ferramentas de tecnologia. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de obras, alinhador de pneus, almoxarife, analista contábil, analista fiscal, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico de autos, churrasqueiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, designer de unhas, empacotador à mão, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, jardineiro, lavador de automóveis, leiturista, manicure e pedicure, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, passador de roupas, recepcionista de hotel, torneiro mecânico, trabalhador de serviços de limpezas e conservação de áreas públicas, vendedor interno e vendedor pracista. E ainda vaga para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos conferir como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na previsão do tempo. A tarde desta quinta-feira será mais quente, com o sol protagonizando todo o dia. Durante o começo da noite, há possibilidade de chuva intensa. A máxima esperada é de 31 e a mínima é de 19. Já amanhã, sexta-feira, o clima segue abafado e com muito sol. Durante a tarde e a noite também pode chover. A máxima prevista pode chegar aos 31 e a mínima será de 19. O Boletim Legislativo desta quinta-feira fica por aqui. Obrigada pela companhia, por ter nos acompanhado até aqui. Se quiser rever as nossas reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC.
Amanhã estaremos de volta e, claro, eu espero você. Até lá!